É isso mesmo. Bom, nosso tema atual é qual? Paulo, muito bem. Não é mais Fala Pedro, né? Agora é Fala Paulo, né? Não, mas é Jornadas de Paulo, e hoje é a nossa segunda aula. Na aula passada, que foi a primeira desse tema, Jornadas de Paulo, o que foi que nós vimos ali, resumidamente? Será que a gente pode resumir em duas palavras o que nós estudamos da vida de Paulo no estudo passado? Conversão. Muito bem, Dênio, conversão. E a outra eu colocaria duas palavras, primeiros passos. Então foi a conversão de Paulo e os primeiros passos dele. E será que a gente lembra, falando do que nós vimos na aula passada, de 3 cidades que tiveram uma certa importância nesse evento? Conversão de Paulo, primeiros passos de Paulo convertido. 3 cidades que marcaram isso. Lembram quais seriam elas? A primeira é bem evidente. Qual seria? Damasco, capital da Síria. Exatamente, Paulo se converteu entrando em Damasco. Outra, depois ele fez uma visita lá, voltou, uma visita rápida. Não, essa é a terceira. Ele já acertou a terceira, mas a segunda na sequência. Oi? Inclusive ele fala dessa visita em outro livro, ele comenta, visitei lá, fiquei pouco tempo, 15 dias, importantíssimo no contexto bíblico. E no mundo todo ela é importante, e até hoje e na Bíblia é importantíssimo. Jerusalém, exatamente, teve em Jerusalém rapidamente, uma visita rápida, e o que aconteceu lá? Tiveram medo dele, mas alguém apareceu em cena e apaziguou os discípulos, dizendo, ele se converteu mesmo, vamos acolhê-lo. Quem foi essa pessoa? Que é importante nesse contexto, inclusive na aula de hoje, é importante mencionarmos essa pessoa. Barnabé, isso, Barnabé apareceu lá e explicou para as pessoas, acolham Paulo, ele se converteu e tal. Enfim, depois disso ele foi para a cidade dele, Saulo, mas não tem tanta importância assim, inclusive até porque ele passa uns 10 anos lá, não sabemos, nada é registrado acerca desses 10 anos que ele passou em Tarso, cidade dele, que hoje seria Turquia, né? E não sabemos, mas depois desse período, mais ou menos uns 14 anos depois da conversão, por aí, alguém se lembrou dele, porque tinha uma cidade que estava florescendo, a igreja numa certa cidade estava florescendo muito. Que cidade era essa? Que a irmã Kézia já falou, Antioquia. Antioquia da Síria, a igreja começou a florescer, se tornou o grande centro cristão ali de envio de missionários, foi Antioquia. E Barnabé estava lá, viu o crescimento e se lembrou, opa, eu lembro de Paulo, talvez ele não visse Paulo há mais de 10 anos, não sei se eles se viram, provavelmente não, foi buscar Paulo lá em Tarso, levou para Antioquia e pronto, agora estamos em Antioquia, Paulo está lá, entendo que membro daquela igreja, e agora vão começar as viagens missionárias dele, que é o que nós vamos falar hoje. Uma pequena observação, antes de começar as viagens missionárias, Paulo ainda foi para Jerusalém uma segunda vez, agora com Barnabé, mas depois vocês podem ler mais sobre isso com calma. Estamos agora em mais ou menos no ano 48, depois de Cristo, evidentemente, ou seja, a igreja está com mais ou menos quase 20 anos de fundada, tá? E Paulo já está perto dos seus 50 anos, tudo indica, então vamos começar as viagens missionárias dele. Não vamos ver todas as 3 viagens missionárias, não, porque não dá tempo em algumas aulas abordar tudo isso. Mas nas nossas aulas pretendemos ver alguns flashes dessas viagens e como nós vamos ver hoje. Não é abordar tudo o que aconteceu na primeira viagem, mas um ponto bem importante. Ok? Bom, então estamos lá. Paulo e sua primeira equipe missionária. Quem sabe quem foi a primeira equipe missionária de Paulo na primeira viagem missionária, da qual ele foi enviado pela igreja de onde? Antioquia, isso. Quem foi a primeira equipe missionária? Paulo e mais 2. Barnabé, isso, e mais um. Quer dizer, quem? Marcos. Marcos, primo de Barnabé. Alguns acham que é primo ou é sobrinho, a palavra pode significar uma coisa ou outra, mas entendemos, vamos supor que seja primo. Tá? Marcos, bem mais jovem do que Paulo, primo de Barnabé, acompanhou os 2 mais velhos, mais experientes, nessa viagem missionária. Onde é que essa viagem começou? Saiu de Antioquia, viajou pelo mar e chegou numa ilha chamada Ilha Chipre. Não vamos abordar o que aconteceu lá, não é que não seja interessante, é interessante, mas os irmãos podem ler depois. Só uma dica para despertar o interesse de vocês. Tem 2 personagens que aparecem lá na ilha de Chipre, que são bem marcantes nessa primeira viagem missionária. Bem paradoxal, quer dizer, são exemplos bem paradoxais, bem contrastantes um com o outro. Um
Se converteu. O primeiro convertido de Paulo, oficialmente, dentro do ministério apostólico dele, foi esse. Que, vou dar uma dica do nome dele, era xará de Paulo. Como era o nome dele? Paulo, lógico. Sérgio Paulo. Era um romano, era um homem, uma autoridade romana, talvez a pessoa mais importante da ilha seja ele. Sérgio Paulo, um procônsul romano ali, interessado no evangelho, não era crente, claro, quando Paulo chegou, provavelmente pagão, romano, politeísta, tudo, mas interessado no evangelho. E o outro personagem importante, o oposto, tinha judeu, mas um falso mágico, um falso profeta, que se opôs terminantemente, atrapalhando Paulo pregando. Talvez a gente já tenha passado por experiência assim, você está pregando o evangelho e alguém fica atrapalhando, pois essa pessoa fez. E Paulo amaldiçoou aquela pessoa corretamente, e aquele mago chamado Bar-Jesus ficou cego. Então Paulo vai ficar cego, ele ficou mesmo, e o procônsul acabou, pelo que entendemos, se convertendo. Pronto, então, isso é um resumo do que aconteceu lá na ilha de Chipre. Então eles vão embora, vão continuar a viagem missionária dele. Agora vão para o litoral do que hoje seria, adivinhe, que país? Turquia. Lembra que eu falei, quando alguém perguntar algum local bíblico que você não tiver ideia, provavelmente se você disser Turquia, você vai acertar. Né? Lógico, isso não é a regra geral, mas muitas vezes dá certo e hoje daria. Foram para a Turquia. Chegaram lá, Paulo, Barnabé, Marcos, não sei se tinha mais pessoas acompanhando, mas seja como for, chegaram no litoral, andaram mais 20 quilômetros para o norte. Isso aqui é bom a gente ter ideia disso. Olha, 20 quilômetros você andar não é fácil, não. Talvez para os mais atletas, correr 20 quilômetros até que vai. Mas imagine você andar já com seus perto de 50 anos, ali não estava ali em nada atlético, era uma missão mesmo, e foi andando ali em condições não muito facilitadas. Né? Foram lá, chegaram num certo local chamado Perge, e ali aconteceu, diante deles tinham montanhas que eles teriam que atravessar, chamado Montes Taurus, iam andar mais uns 100 quilômetros para frente. Enfim, nessa altura, quando chegaram em Perge, um dos 3 da equipe começou a ficar meio amedrontado, ao que tudo indica, e desistiu da viagem. Quem? Marcos. Marcos resolveu, disse, não sabemos os motivos, provavelmente, quando ele viu que estava diante dele as dificuldades, ele deve talvez ter pensado, não é bem o que eu estava esperando, eu não estou preparado para isso. E lá de Perge, foi-se embora, voltou para Jerusalém, para a cidade dele. Né? E Paulo ficou lá com Barnabé, prosseguiram a viagem, atravessaram os Montes Tauros, chegaram então numa cidade bem importante no contexto ali da Galácia, por ali, chamado de, um nome que vocês já conhecem, é o mesmo nome de outra cidade, mas que é outra. Qual é? Não, Antioquia, outra Antioquia. Aliás, o nome dessa aula é Em Outra Antioquia. Paulo está em outra Antioquia aqui, não é a Antioquia da Síria, é a Antioquia da Pisídia, região ali que hoje seria Turquia, como já comentamos. É uma cidade elevada, com 1.000 metros acima do mar, alta, uma cidade bem mais importante dentro daquele contexto. Chega lá, foi para o primeiro lugar onde geralmente ele costumava ir quando chegava numa cidade para evangelizar. Que lugar é esse? Sinagoga. Ele ia direto para os judeus. Interessante, ele sabia que o ministério dele era para os gentios, mas mesmo assim, ele começava pregando para os judeus. Estava desobedecendo? Claro que não. Uma coisa não anula a outra. Ele entendia que devia ir primeiro para os judeus, embora ele soubesse que ele tinha sido chamado para evangelizar os gentios, o que Deus confirmou aqui. Chegou na sinagoga, no sábado, e era costume, eles liam a Torá, o Tanakh, que é o Tanakh, a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento. Leram algumas porções ali e vamos ver o que aconteceu. Vamos abrir então, finalmente, em Atos capítulo 13. Muito bem. Vamos lá para Atos 13, vamos ver do 14 e 15. Quem quer ler? Atos 13, 14 e 15. Que tal esse costume da sinagoga? Era um costume mesmo. Tinha alguém visitando lá, eles, um judeu e tal, parece ser uma pessoa que tem uma certa cultura e tal, vamos chamar ele para pregar aqui. Você quer vir pregar aqui? É legal, né? Então imagine que hoje à noite chegasse aqui, pleno aniversário da igreja, um visitante, aí o pastor Mauro olhasse aqui, olha, tem uma pessoa ali que eu nunca vi, está visitando a gente, parece um pastor. Olha, eu nem sei quem é você, mas você pode vir aqui pregar hoje à noite, ocupar o púlpito? Que tal? Isso é impensável, isso não se aplica. Mas era uma coisa estranhíssima. Hoje não é adequado a gente fazer uma coisa dessa, óbvio, né? Mas naquele contexto eles faziam isso, né? Mas então, Paulo, interessante que mesmo sendo algo tão estranho para os nossos olhos, e que realmente hoje seria muito esquisito, para não dizer terrivelmente imprudente, mas naquele contexto era cultura, e naquele contexto Deus usou para o evangelho ser pregado ali.
Se eles soubessem que Paulo ia falar de Cristo, provavelmente, nesse caso, até que abririam, mas em alguns locais eles nem teriam permitido. O próprio Senhor Jesus, aconteceu isso com ele. Ele chegou lá e chamaram, venha pregar. Se bem que ele era conhecido, mas mesmo assim, você quer pregar aqui? Ele veio, foi pregar. Agora, imagine, voltando para o Senhor Jesus, se eles soubessem quem era o Jesus de Nazaré que estava ali sentado junto com eles não iam só chamar para pregar, eles iam implorar para ele pregar e iam adorá-lo ali, mas é outro assunto. Vamos voltar aqui para Paulo. Deus usou essa oportunidade para o evangelho ser difundido ali. Vamos então acompanhar esse discurso de Paulo, que é o primeiro discurso de Paulo registrado nas Escrituras. Primeiro discurso dele ali, dentro do seu ministério apostólico, pregando ali, registrado, esse é o primeiro. Então vamos lá, Atos 13, 16 a 20. Quem quer ler? Atos 13, 16 a 20, bem alto. E só fazer um comentáriozinho aqui, irmão, obrigado, só antes da irmã continuar. Ele se dirigiu aqui a dois públicos, não sei se vocês perceberam. Quem? Os israelitas e os tementes a Deus. Quem são os israelitas? Judeu, claro, judeu ali, judeu que estava ali, já bem judeu mesmo, né? Os tementes a Deus eram pessoas que, no caso, pelo que entendemos, nem eram prosélitos. Os prosélitos eram considerados como judeus mesmo. Agora, os tementes a Deus eram gentios que não tinham abraçado o judaísmo, ou seja, não tinham se circuncidado, não eram prosélitos a rigor, mas eram simpatizantes, no caso do judaísmo, o que era muito bom no contexto. No mundo inteiro só tinha um povo que tinha a verdade nas suas mãos, literalmente, e proclamava a verdade, embora eles não entendessem muita coisa, mas eles tinham a revelação de Deus, eram os judeus. A revelação de Deus foi para eles, dada para eles, então eles tinham, só eles conheciam realmente o Deus verdadeiro, o Deus único, eles conheciam, as outras nações não. Então o povo que se achegasse para os judeus interessados, era a mesma coisa que dizer, eles estavam interessados em Deus, porque é o povo que falava do Deus único, que tinha a palavra registrada dele, então esses tementes a Deus era bem interessante, era uma pessoa que estava realmente aberta a entender de Deus, não estou dizendo que todos se converteram, mas eram pessoas que estavam interessadas em aprender sobre o Deus único. Por isso que eles eram tementes a Deus. Tá? O prosélito, como já comentei, era considerado realmente como se fosse um judeu. Né? Vamos lá, então Paulo se dirige a esses dois grupos, os judeus e os gentios que ali estavam. Tá bom? Então, irmã, pode continuar, por favor, o versículo em seguida. Pronto, aqui nesses poucos versículos, nessas poucas frases, Paulo resumiu 450 anos da história do povo. Começou do Egito, diz que Deus exaltou o povo no Egito. Exaltou em que sentido? Provavelmente o sentido aqui seja exaltou numericamente, o povo cresceu muito, parece ser o sentido. Mas apesar de que também ele diz que houve um grande livramento, já vimos aqui, o Êxodo. Então, Paulo fala do povo no Egito. Quem foi o primeiro judeu que chegou no Egito, desse grupo todo que acabou estando lá, quem foi o primeiro? José do Egito. José chegou lá como escravo, sabemos disso, e depois ficou poderoso, a família dele toda foi, então, saíram de Canaã, então o povo cresceu no Egito. Todos os judeus estavam no Egito. Aí então, depois disso, escravidão, houve o Êxodo, passaram 40 anos no deserto, que ele fala aqui, Deus suportou vocês 40 anos no deserto, sim? E depois do deserto chegaram em quê? Em Canaã, terra prometida, e ali foi a conquista. Então, olha, ele pega o período inteiro da escravidão, pega o período da peregrinação, ainda fala da conquista. Tudo isso bem resumido nessas poucas frases. E ainda vai além. Depois que entraram na terra prometida, que era Canaã, ainda houve o período chamado de, quem sabe, dentro da história dos judeus, Êxodo, peregrinação, conquista, e qual foi o período aí? Juízes, muito bem, 300 anos de história. Paulo, ele incluiu aqui, nesse período aqui, Paulo já junta que ele deu juízes, até Samuel, que foi o último juiz. Samuel foi a transição entre o período dos juízes e o período que se seguiu depois. Qual foi o período que se seguiu após o período dos juízes? Imediatamente após? Reis, muito bem, chama monarquia. Então Samuel foi a dobradiça entre as duas partes, por assim dizer. Ele foi um juiz, mas ele ungiu os primeiros reis de Israel. Foi ele que ungiu, então ele foi bem a transição ali. Tá? Então, enfim, Paulo fala de quase 800 anos de história só nisso aqui. Chegou até Samuel, agora vamos para o novo período. Bom, versículo 21, o que ele diz? 21 e 22, fala dos primeiros reis de Israel. 21 e 22, quem quer ler? Isso, alguma curiosidade aqui. Interessante que eles pediram rei de uma forma não foi correta e Deus deu Saul, mas Saul não foi bom.
politicamente até que vai, mas como espiritualmente péssimo, nunca foi de Deus. Interessante, não sei se vocês perceberam a sutileza aqui, mas eu entendo que tem mais do que a palavra aparentemente diz. Mas quando ele diz no versículo 22, tendo tirado a este, eu entendo que Lucas está dizendo aqui, o Lucas é o autor de Atos, propositalmente, Deus tirou Saul, não foi que simplesmente Saul chegou a hora de morrer, não, Deus tirou, removeu mesmo. Então, tem uma implicação aqui, de que Saul não era um homem segundo o coração de Deus, e Deus o tirou, o rejeitou. A ideia seria essa. Interessante que ele diz, achei Davi. Isso aqui é uma maneira de falar, isso é uma espécie de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É atribuir a Deus palavras ou ações ou características humanas. É claro que Deus não achou Davi como se ele não soubesse. Deus, ele encontrou ali um Davi que Deus nem conhecia. Claro que não é isso. Deus elegeu Davi, Deus criou Davi desde o ventre materno. Aliás, nós sabemos disso, Salmo 139. Desde o ventre materno, Deus criou Davi, Deus foi com ele a vida toda. Então, é óbvio que Deus estabeleceu, elegeu tudo. Achei é maneira de dizer. Então, é mais uma daquelas linguagens figuradas das Escrituras, atribuindo a Deus algo humano, mas não é bem isso. É a maneira de dizer, os irmãos entendem. Tá? E ele diz, o homem segundo o meu coração fará toda a minha vontade. Bom, como nós vimos aqui Paulo mencionando a história do povo, chegou aqui em Davi, então a gente espera que daqui para frente ele vai falar um pouco mais sobre os reis. Depois de Davi veio quem? Salomão, e o que foi o grande feito da vida de Salomão, impactante para a história judaica. O templo, Salomão construiu o templo, então a gente espera. Bom, Paulo agora vai falar de Salomão, do templo, talvez ele fale do exílio babilônico, que o povo foi, mas voltou e tal, e reconstruiu o templo. Então, acho que Paulo vai falar de tudo isso agora, né? Que ele está falando de tanta coisa. Vamos ver então o que ele diz no versículo 23. Continuação, o que diz? Olha só, ele deu um salto enorme, ele pulou todo o período da monarquia e foi direto para o Messias. Pulou todos. Interessante. De Davi veio Cristo. Pronto, pulou. Quantos anos foi esse salto aqui na história? De Davi para Cristo? 1000 anos, exatamente. Deu um salto aqui de 1000 anos. De Davi veio Cristo. E a gente pode ficar pensando, por que será que de Davi ele foi logo para Cristo? Eu arriscaria algumas respostas, pelo menos umas 2 ou 3. O que vocês diriam? Por que ele associa diretamente Davi com Cristo? Ótimo, muito bem, excelente resposta, essa é a primeira resposta, claro. Mas alguém poderia perguntar aqui, mas ele também não veio da descendência de Salomão? Veio. Não veio da descendência do último rei de Judá? Quem foi o último rei de Judá? Zedequias. Foi morto por Nabucodonosor, foi capturado por Nabucodonosor. Enfim, ele não foi da descendência de todos os reis? Foi, mas por que fala de Davi? A resposta está correta, ele é descendente de Davi, sim. Mas por que Davi é a pessoa que é mencionada e não Salomão, ou Ezequias, Josafá, ou qualquer outro? Eu vi 2 pessoas falando, Marli, fala depois da irmã que eu não vi quem é. Marli, ótimo, excelente, matou, acertou. Mas a irmã ia comentar o quê, que eu não sei quem era. Todo de máscara não dá para saber nem quem está falando. A Solange. Ótima observação da Solange. Vamos observar rapidamente as duas. A promessa foi dada para Davi, sim. A famosa aliança davídica, o que é isso? Um descendente teu vai reinar para sempre em Israel. Para sempre? Quem é o rei que reina para sempre? Nenhum rei do mundo pode reinar para sempre, eles morrem. Mas esse vai reinar para sempre, sim. Então a promessa foi dada para Davi. E Davi foi o rei mais importante de Israel, não tenha dúvida. Israel barra Judá, né? É Israel, que ele reinou sobre a nação toda. O mais importante, o mais impactante, quando se fala de reis, pensa logo, Davi. E como a Solange mencionou, aliás, eu entendo que Davi é um tipo de Cristo. O que é tipo? É alguém que aponta para o outro. Em que ponto nós podemos olhar para Davi e ver o descendente dele maior do que ele que viria depois? Pelo menos alguns pontos. Uma Solange já disse, segundo o coração de Deus. Apesar de que Davi não era pecou, eu sei, mas no geral o que caracterizou Davi era que era um homem, eu digo respeitosamente, era apaixonado pelas coisas de Deus, apaixonado por Deus. Então isso era uma grande característica de Deus, bem refletida no Messias. Mas teve outro ponto também, será que a gente olha para Davi e pensa, puxa, Davi, ele aponta para Cristo nesse aspecto aqui, qual? Lembra de Davi que você vai pensar, é rápido, nem demora, a característica de Davi, o que ele era? 2 ofícios de Cristo são cumpridos dele. Aliás, não chega a ser um ofício, um deles, mas seja como for. 2 ocupações, por assim dizer, de Davi são bem cumpridas em Cristo. Pastor e rei, exatamente, pastor de ovelhas, alguém mencionou. Davi, antes de reinar, era pastor e se tornou rei e continuou pastoreando o povo. Mesmo como rei, ele era uma espécie de pastor para o povo, que é o que se esperava de um rei.
O reino era um rebanho daquele rei, que era para ser assim. E o Senhor Jesus Cristo é o perfeito rei, o padrão perfeito, o rei, o único, né, e pastor, as duas coisas. Tá? Enfim, vamos voltar para cá, já vimos essa conexão entre Davi e Cristo, e vamos agora ele apresenta direto Cristo, foi direto para o ponto. Que, lógico, o propósito de Paulo aqui não era contar a história de Israel, não era o caso. Foi interessante, foi importante porque levou para o Messias. Agora ele chegou no ponto que ele queria, ele vai falar do Messias, vai falar de Jesus Cristo, historicamente, que, aliás, tinha vivido quantos anos antes desse período aqui, mais ou menos? Chegou mais perto do que o chute aqui que eu sugeri 200, claro que não é 200. Chegou mais perto, mas não era 40 não. Que ano nós estamos aqui, mais ou menos? Não, aqui no texto. Ainda é 2021. Brincando, irmão. Brincadeirinha. Mas aqui, quanto era mais ou menos? 48. Vamos arredondar para 50, foi um pouquinho antes, mas arredonda para 50. Há quanto tempo Cristo tinha vivido aqui, tinha morrido? Faz conta, né? Não é difícil saber, não. 20, em torno de 20 anos. Ou seja, talvez menos de 20 anos. Então, era recente. Muita gente que tinha visto Cristo ainda estava viva aí. Seja como for, só para a gente saber disso, agora Paulo vai falar. Não sabemos até que ponto aquela plateia dele estava familiarizada com Jesus de Nazaré. Provavelmente sim, mas não sei se com tantos detalhes, eu não sei. Seja como for, Paulo vai falar e ele começa falando do início. Olha os versículos 24 e 25. Quem quer ler? Isso, João, importantíssimo na vida de Cristo, não só porque ele preparou o caminho do Senhor, inclusive com o batismo de arrependimento, já estava apontando para o povo, olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, restauração espiritual, já aponta para a necessidade de uma restauração, só repetindo, restauração espiritual antes de qualquer coisa, envolvendo o arrependimento de pecados, perdão de pecados e o batismo simbolicamente ligado com aquilo. Então João foi preparando o terreno. Muito importante isso, que quando Cristo entrou em cena, ele já tinha sido pré-anunciado. E, além disso, João cumpriu profecias. A última profecia do Antigo Testamento é exatamente falando que vem um precursor. No caso, Elias, chama de Elias, mas é falando de João Batista. Então, o Antigo Testamento termina... Qual foi o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. Malaquias conclui falando, vai vir um precursor. E onde termina? Deus volta à sua revelação mesmo escrita, no caso, depois de 400 anos, entre Malaquias e Cristo, Deus retoma a revelação com Cristo vindo, e primeiro vindo o profeta que Malaquias tinha previsto. Ok? E é interessante que João também aponta e diz para o povo quem é o Senhor Jesus, é maior do que eu. Ele aponta para a dignidade de Cristo. Então, se alguém olhasse para João como um grande líder, um grande profeta, um grande mestre, sim, ele era todas essas coisas. Mas ele dizia, eu não sou nada comparado com aquele que vem depois de mim, que é Jesus Cristo. Então, ele já apontou para Cristo. Tá? Prosseguindo, então, versículo 26. Olha que versículo interessante. Isso. Note que aqui no meio da mensagem, Paulo que quase que como se faz uma pausa aqui, no sentido de irmãos, ele volta a tratar com o povo de uma forma direta, o que mostra a solenidade do que ele está dizendo e do que ele vai dizer logo em seguida. Mais uma vez, ele se dirige aos dois públicos, um só ali em termos de plateia, mas judeus e também descendentes de Abraão, os judeus, e vós outros que temeis a Deus. Os dois grupos ali mencionados, nos foi enviada a palavra desta salvação, grande ali, ele é o Salvador, é grande o que ele veio trazer, muito mais do que um reino terreno, que ele vai trazer sim, mas muito mais do que isso, ele veio trazer foi uma salvação muito mais profunda, mais tudo do que um reino terreno, por melhor que o reino terreno seja. Prosseguindo então, versículo 27, ele vai descrever resumidamente a carreira de Cristo nos pontos principais, mas olha o que ele diz no 27 e até 29, o que ele diz? Ok. Aqui Paulo elogia muitos judeus, não foi? Elogia não? Por que não? O que ele diz aqui? Ele não elogia, são muito inteligentes, muito sábios, dentro do que Paulo está dizendo, bem sensíveis espiritualmente para entender as coisas, justos. Não é o que ele está dizendo, não? Mataram a Jesus e, além disso, o que Paulo diz aqui? Esse foi o ponto pior, não tenha dúvida. Como é? Exatamente. Ou seja, ele não conhecia os ensinos porque ele nunca tinha tido essa revelação. Como é que eles podiam conhecer, né? Não é? Como é que eles iam conhecer a coisa que eles nunca tinham tido acesso a essas informações? Não é o que Paulo está dizendo? Eu sei que a irmã Gênesis já respondeu tudo, mas eu quero botar vocês para pensar.
Como assim? O que Paulo está dizendo, os judeus mataram Cristo, horrível. Na base dessa morte está o desconhecimento deles. E esse desconhecimento era justificável? Sim ou não? Não. Ok, a resposta correta. Por que não? Pronto. Estava nas escrituras que eles liam. Ou seja, Paulo está dizendo que os judeus são cegos. Ou seja, eles têm as escrituras, está ali as profecias, eles leem todo sábado, mas eles não conheciam. Ou seja, era puro ritual que eles estavam fazendo. Eles estavam com a palavra de Deus nas mãos, mas repetiam ritualisticamente, sem entender o que estavam lendo. E, irmãos, isso acontece no mundo hoje, mas é muito. Pessoas que usam a palavra de Deus nos seus cultos, nas suas reuniões religiosas, sei o que for, até conhecem, localizam. Se fosse perguntar lá para um sábio judeu, onde é que está a profecia tal, ele ia bem em cima, ia lá, mas não entenderam. Eles sabiam, é como uma pessoa que conhece bem as escrituras, mas não entende o que elas dizem. E hoje tem muita gente que faz isso, inclusive os próprios judeus, no geral. Eu sei que muitos não conhecem, nem todos são apegados às escrituras, mas os judeus que não creem em Cristo, no caso, e se conhecem bem a Bíblia deles, que é, como é que chama a Bíblia hebraica? Tanakh. Tá? Depois a gente explica por que isso. Mas o Antigo Testamento nosso, que é a Bíblia toda deles, chama Tanakh, eles conhecem muito bem, sabem dizer versículo tal, pelo menos os mais instruídos sabem, mas não creem em Cristo, não entenderam, cegos. Leia as profecias, ele vai nascer em... Onde foi que Cristo nasceu? Belém. Tinha um profeta que disse exatamente qual foi o profeta. Começa com M. Miqueias previu, aliás, era improbabilíssimo Cristo nascer ali, porque Belém era uma cidade, um vilarejo. O rei vai nascer num vilarejo desse? Era. Miqueias disse, 700 anos antes. Ou seja, eles sabem, mas não entendem que foi Jesus Cristo. Tudo que foi dito acerca de Cristo, cumprido ali, mas eles não entendem. Enfim, judeus não entendem, e muitas pessoas que se dizem cristãs, lêem as Escrituras, mas não entendem e não se convertem. Enfim, isso já acontecia ali, há 2000 anos, com os judeus, e Paulo diz, eles não têm desculpa, porque eles conheciam e leem todo sábado. E ao fazer isso, crucificar Cristo, eles tão somente cumpriram essas profecias. E aqui tem uma coisa interessante, não vou desenvolver isso muito não, senão vai a aula toda para aí. Paradoxo. Qual é o paradoxo aí? Pegaram? Perfeitamente, Rubem foi boa resposta, era propósito de Deus? Era a cegueira do povo. E além de ser, não é só que Deus sabia que isso acontecia, uma espécie de presciência. Não, presciência é você saber uma coisa que vai acontecer, embora você não tenha nada a ver com aquilo, você sabe que vai acontecer aquilo, seria uma presciência. Mas não foi o caso de Deus, não é só presciência. Deus estabeleceu, é um propósito dele. Mas, ao mesmo tempo, completa a frase, para ver o paradoxo. Por um lado, Deus determinou, vai ser assim, o Messias tem que morrer, pronto, ele tem que ser traído pelo povo dele. E morrer dessa forma como alguém maldito morria no madeiro. Deus determinou tudo isso, determinado. Mas, ao mesmo tempo, completa a frase. Oi? Sim, ok. Povo escolhido que um dia vai se converter todo, como a Carmen mencionou, como sugeriu aí, o Rubem também, vai se converter. Mas, pronto, não tira a responsabilidade. É interessantíssimo isso. Paulo está falando aqui, não está justificando os judeus, os pobrezinhos, eles não têm culpa. Não. Em outras palavras, Paulo diz, foi absurdo o que eles fizeram. Eles conheciam, mas mesmo assim, não tinha nem causa para condenar Cristo, mas mesmo assim foram e pediram a Pilatos. Ou seja, a responsabilidade toda nos ombros dele. Não anula o fato que Deus é soberano e determinou aquilo tudo. E não tira a responsabilidade do homem. Como é que pode? Nós podemos não entender como é que essas duas coisas se harmonizam. Mas pode crer nos dois pontos. Deus é soberano? Sim. O homem é responsável? Sim. Pronto. E com isso, chega no ponto que não conhece, a gente adora ao Senhor e diz, Senhor, obrigado porque Tu és maravilhoso, e obrigado porque a mim, aprove a Ti que eu fosse teu, sem merecimento nenhum. Mas, enfim, vamos voltar para cá. O que é curioso é que Paulo não evitou de deixar isso aí entreaberto para o público dele, diz claramente, os judeus são responsáveis. Ele não disse dessa forma, mas indicou. Mas Deus tinha determinado. E como é que a gente sabe que Deus tinha determinado tudo isso? Alguém sonhou? Como é, Kézia? Os profetas, estava escrito, ou seja, está tudo escrito no Antigo Testamento. Então Deus tinha determinado, não só determinado, mas revelado, e não só revelado oralmente, que revelou, mas ficou escrito para todo mundo hoje, 2000 anos depois desse tempo, milênios depois, a gente vê que Deus tinha determinado aqui. Vamos voltar então?
Aqui ele descreveu a morte de Cristo e alguns pontos aqui que ele falou. Quais 3 pontos importantes dentro do ministério de Cristo, no caso a obra de humilhação, que 3 pontos Paulo menciona aqui. Versículo 28 e 29 já foi lido. Alguns, é bem óbvio isso, mas só para a gente aprender a ler mais e aprender a ler os detalhes nas Escrituras. 3 aspectos, 3, que foi? 1. Não, chegou ainda não lá. Nós chegamos lá ainda não, estamos no 28 e 29. 28, foi morto. Depois, aliás, morto na cruz, né? Não é dito aqui, mas tirou do madeiro, era óbvio que foi na cruz. Depois, tiraram do madeiro e puseram no túmulo. Morreu na cruz, tiraram de lá e sepultamento. Morte na cruz, sepultamento. 2 pontos aí importantes que recebem destaque nas Escrituras, cumprindo profecias, até da sepultura dele, estava profetizado como é que ia ser. Enfim, agora vamos chegar... se Paulo parasse aqui a mensagem dele, a plateia dele podia pensar, puxa, que pena, foi uma tragédia isso. Então, essa pessoa que veio para ser o nosso rei, morreu, acabou. Então, tudo isso, que pena, o mal venceu, as profecias acabaram aí e tal. E, aliás, nem combina com o que Paulo começou dizendo. Paulo disse que ele era quem? O descendente de Davi seria nosso o quê? Não, aqui está dizendo o que ele diz exatamente. Da descendência de Jesus veio o Salvador. Que Salvador? Como é que pode um Salvador que morreu não salva ninguém? Eles podem ter ficado, puxa, que tragédia. Quem disse? Olha, Deus não falha. O que ele disse que vai acontecer, vai. Mas vai acontecer algumas coisas desagradáveis antes. Mas vai acontecer o que ele disse, vai. Então, agora, chega a glória, a luz do versículo 30. 30 e 31. Pronto. Final mais do que feliz, glorioso. Deus ressuscitou esse. E, aliás, Paulo não entra nesses detalhes aqui, eu estou só dizendo, que a gente sabe, teve um motivo fortíssimo pelo qual Cristo tinha que morrer. Qual? Vencer a morte e pagar o nosso pecado. Claro, se Cristo não tivesse morrido, ele ia reinar sobre quem? Ninguém. Ele tinha que pagar o pecado, tinha que morrer, para o nosso pecado ser tirado e pago por ele. Então, tinha que ter isso, ok? Então, Deus cumpriu isso e ressuscitou. Pronto, que alívio, né? Uma curiosidade aqui. Quando Paulo disse, muitos são testemunhas dele. Comentamos, há quantos anos tinha acontecido a morte de Cristo aqui? No máximo uns 20, exatamente, 20, no máximo 20. Então, muita gente ainda estava viva. Quem tinha 30 anos na época, tinha 50 anos aqui, próprio Paulo. Os apóstolos todos estavam, nessa época aqui, só um tinha morrido, ao que se saiba. Enfim, os apóstolos estavam aí, muitas testemunhas estavam vivas lá, e testemunhando, né? O que é interessante, a essa altura, antes da gente prosseguir aqui, agora ele vai entrar vocês vão já ver, mas antes de prosseguir, Paulo está falando para uma plateia que se reunia todos os sábados e fazia o que todos os sábados? Entre outras coisas, lia as Escrituras. Aliás, vemos aqui, no versículo 15, foi o primeiro versículo, segundo, depois da leitura da lei dos profetas, ler as Escrituras. E o que Paulo acabou de dizer para eles foi o quê? Há 20 anos atrás, os irmãos lá de Jerusalém, que foram, digamos assim, o carro-chefe na prisão de Cristo, etc., eles não creram nas Escrituras que eles liam todos os sábados, que nem vocês. Então, as pessoas mais sensíveis ali, mais astutas no bom sentido, podem ter percebido na hora, essas Escrituras que eles liam todos os sábados, são essas que nós lemos todos os sábados e que acabou de ser lida. Então, os judeus com mais discernimento ali, mais aguçados, devem ter percebido, então isso que a gente está lendo todo sábado, fala desse homem aqui, fala, é o que Paulo está dizendo. Então eles podem ter ficado impressionados, impactados. A gente precisa conhecer mais sobre essa escritura que a gente lê todos os sábados, eles estariam incluídos nisso aqui. Pegaram aí a ideia, né? Ou não? Vamos lá. Prosseguindo, 32, só o 32 e um pedaço do 30. Eu vou ler, o que eu quero ler lá, só um pedaço do versículo. Oi, Dênio. Isso, verdade. Em outra ocasião, que vai ser uma das nossas aulas, se Deus quiser, a pregação foi interrompida. A gente vai ver por quê, não é aqui não. Mas não, realmente, talvez os mais rancorosos, sei lá, contra o cristianismo, tivessem levantado ali mesmo, mas não deixaram. Bem lembrado, Dênio. Vamos lá, versículo 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Depois eu leio o resto do versículo, vocês vão entender por quê.
Ou seja, Paulo está dizendo, Deus cumpriu a promessa feita a nossos pais, os judeus, foi feita diretamente para os judeus, embora abranja os gentios, mas foi feita diretamente para eles, e Deus cumpriu ressuscitando os mortos. Paulo agora vai citar três versículos, vai dar a base bíblica para o que ele está dizendo, ele vai provar, olha, as escrituras falam de Cristo, vamos ver 3 versículos aqui que falam da ressurreição, ele vai ler os 3 agora, como está escrito no Salmo 2º, o que diz? Alguém quer? Eu leio. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2. É um salmo messiânico que fala da ressurreição de Cristo. Está aqui. Paulo está aplicando essa frase para a ressurreição de Cristo. Versículo 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Corrupção aqui é o quê? Física, decompôs. O corpo dele não se decompôs. Foi ressuscitado. Né? Dessa maneira o disse. Agora Paulo cita outro profeta, ele cita Isaías. E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Segunda referência. E a terceira agora. Por isso também diz em outro salmo. O que diz? Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Sem ler a referência. Que salmo é esse? É o mais conhecido que fala da ressurreição de Cristo. Alguém sabe? É o 16. Pensem nisso. Talvez seja mais fácil localizar no Antigo Testamento referências à morte de Cristo do que à ressurreição. Tem muitos que falam da morte famosa, Isaías 53 e tal, mas da ressurreição tem menos. Esse é um dos mais famosos, Salmo 16, 10, é esse versículo que ele cita. Tá? Então Paulo cita 3 versículos, 2 de Salmos, 1 de Isaías, para provar a ressurreição de Cristo. E versículo 36, ele vai explicar que, depois vocês podem ver isso aí, ele está só dizendo que o Salmo não se aplica a Davi, porque Davi morreu, e o corpo dele foi decomposto, então não é dele que fala, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu corrupção, o corpo não se corrompeu, não se decompôs, é isso que ele está dizendo, o corpo foi ressuscitado. Tá? Agora o 38, agora olha, ele vai direto, como que olhando diretamente para o povo, ele vai fazer um apelo aqui, um apelo explicando claramente o significado disso. Estou no 38, Atos 13, 38. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas as quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Fortíssimo esses 2 versículos. Eles vão dizer a importância da morte de Cristo. 2 aqui, que estão muito ligadas. 1, perdão de pecados. Por causa dele, os pecados são perdoados. Isso é importantíssimo. A salvação de alguém está ligada com isso. 2, justificação. Vocês são declarados justos por Deus. Por quê? Porque vocês são justos? Não, porque Ele é justo. Então, quem está colado nele, esse é declarado justo por causa da justiça de Cristo que é colocada sobre vocês, uma vez que Ele levou o pecado de vocês. Justificação. Está aqui. Se você for estudar a doutrina da justificação, com certeza esse versículo aqui vai estar no meio deles, porque é muito claro. Vocês tentaram se justificar com a lei de Moisés. Esqueçam, vocês não vão conseguir. Mas em Cristo vocês são justificados. E ele conclui o discurso, 40 e 41, com a palavra de alerta. 40 e 41. Notai, pois, que não vos sobrevinha o que está dito nos profetas. Ele cita Abacuque aqui. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos de desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. E com isso ele termina o discurso dele. Muitos se converteram, aliás, a reação dessa igreja da sinagoga foi interessante. Ao invés de eles disserem, não queremos mais ouvir falar isso, não, convidaram Paulo para a semana seguinte. Olha só, vem no próximo sábado que a gente quer ouvir mais disso. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E alguns se converteram ali mesmo, ou pelo menos correram para Paulo, se apegaram a Paulo, Paulo ensinou mais. Aqui diz, depois vocês podem ver. No sábado seguinte, só para fechar, houve a reunião, a cidade toda fluiu para lá. Que cidade é essa? Antioquia da Pisídia, toda foi para lá, mas os judeus começaram a perseguir, e acabou, no final da história, Paulo tendo que fugir da cidade, foi para outra cidade, e o evangelho foi plantado. Mas, enfim, essa foi a primeira mensagem de Paulo, e o que você, nos poucos minutos que nos restam, ou segundos, o que você gostaria de comentar sobre isso? Então, vou fechar aqui com alguns pontos rapidinho. 1, importância de nós conhecermos a Cristo historicamente, o que aconteceu com ele, o significado da morte dele, não só conhecer historicamente, mas aplicar por que aconteceu isso, muito importante, e nós entendermos o que Deus nos dá atualmente. Interessante que Paulo em nenhum momento falou aqui do reino milenar, que vai ter, mas não era o caso aqui agora, não era naquele momento, os judeus esperam o reino, não era, Paulo só jogou luz no presente ali, remissão de pecados, salvação, pronto, que é o que a nossa era hoje, o futuro é outra história.
Então, espere o que Deus vem para dar. Não espere que Deus vai dar prosperidade hoje, que Ele não vai dar prosperidade material necessariamente. No futuro, sim, hoje não. Então, entender o que Deus tem para nós hoje. E, finalmente, na hora de evangelizar, fale aquilo que as pessoas vão entender dentro do contexto delas. Paulo falou para uma plateia judaica e falou cheio de passagens do Antigo Testamento, 4 ele cita, e toda a história dos judeus, falou do que eles entendiam e do que dizia respeito à situação deles. Então foi uma excelente aula de evangelismo, além de tudo isso, evangeliza dessa forma. Fala o que a pessoa vai entender, aplica na vida dela e alerta. Cuidado para você não rejeitar o que está sendo dito, que foi exatamente o que Paulo fez. Tá bom? Amém? Vamos orar então, que Deus nos abençoe, agradecer a Deus por essa aula. Santo Deus, muito obrigado por essa aula que Tu nos deste. Te peço que tenha tocado corações aqui hoje, sei com o restante da programação. Muito obrigado. Em nome de Cristo. Amém.